Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é dia 1º de novembro, começando aí mais um mês, né rapaziada, o último mês aí do Campeonato Brasileiro, finalizando aí a temporada de 2022. Vamos para cima que hoje tem muita novidade, tá? Já peço que me sigam aí nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição para vocês, rapaziada. A primeira novidade é que hoje, meio-dia, acontece o sorteio do Paulistão 2023. Tá? Temos aí o Corinthians no primeiro pote, como cabeça de chave, Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, os 4 grandes aí do estado. Pote 2, Bragantino, Ituano, São Bernardo e Guarani. Pote 3, Santo André, Botafogo de Ribeirão, Mirassol e Ferroviária. E o pote 4 com a Inter de Limeira, Água Santa, Portuguesa e São Bento. A Portuguesa voltando aí a disputar o Paulistão da Série A. Tá? O Paulistão aí a primeira divisão, né, do Paulistão. Parabéns aí à Portuguesa, entra no pote 4, tá? Padrão aí do Paulistão. E é isso, acontece hoje o sorteio, tá? Amanhã eu trago aí uma análise sobre o grupo do Corinthians e sobre o campeonato como um todo. Outra atualização importante, vou até confirmar aqui, é que o John estará presente. Tá, hoje, dia 1º de novembro, o John estará presente na final da Copa Desimpedidos, tá? A final da Copa Desimpedidos, lá na Barra Funda, certo? Entre Nigéria e Holanda. Vou acompanhar. Para quem quiser ver aí um pouco dos bastidores, só seguir o John no Instagram, tá? Vou postar bastante coisa lá, @John do Timão, lá no Instagram, rapaziada. Eu sei que tem muita gente que assiste, tá? A Copa Desimpedidos. E aí hoje teremos a final, o John vai estar lá. Fechou, família? Me acompanhe pelas redes sociais. Amanhã trago uma atualização aqui pra vocês também. Se tiver alguma história bacana, eu compartilho com a rapaziada que me acompanha aqui no canal. Bom, vamos de Corinthians. O nosso clube fez um treinamento ontem, treina hoje de novo, tá? Em preparação aí pro jogo contra o Flamengo. Hoje já devemos viajar pro Rio de Janeiro, certo? Já devemos aí viajar para o Rio de Janeiro para enfrentar amanhã a equipe do Flamengo fora de casa. O nosso time ontem fez uma atividade aí regenerativa, certo? Aquele padrão, quem atuou por mais de 45 minutos faz um trabalho regenerativo. Os demais foram ao gramado, tá? Para fazer um treinamento aí com bola. Eles fizeram um aquecimento, depois um trabalho de posicionamento e bolas paradas defensivas. Por fim, realizaram um treinamento em campo reduzido, tá? E depois cobranças de pênaltis, tá? Foi esse aí o treinamento. O Vitor Pereira chamou alguns atletas da base, o zagueiro Murilo, meio-campistas Biro, Breno Bidon e o Matheus Araújo, e os atacantes Arthur Souza, Kaique e Wesley. Temos muitos desfalques, tá? Muitos. Já falei, tô a semana inteira aqui falando para vocês, mas pontos positivos. Renato Augusto e Balbuena treinaram normalmente com o elenco, tá? E podem estar à disposição aí do Vitor Pereira amanhã. Eles devem viajar, tá? E aí o Vitor Pereira vai fazer a avaliação amanhã desses jogadores para saber se eles vão ou não para a partida. Fora eles, o Mosquito tá fora, certo? Pela lesão. Maicon também deve seguir fora. Xavier e Júnior Moraes também, tá? A gente esperava aí uma atualização, principalmente do Maicon, tá? Não houve essa evolução. Temos também o Rony e o Rafael Ramos, que estão afastados por estarem aí com a Covid-19. Tá? Então, Rony e Rafael Ramos seguem como desfalque, rapaziada. E o último nome é o atacante Adson. O Adson segue aí fazendo um tratamento de um estiramento que ele teve na coxa. E no meio disso tudo, ele teve uma crise, tá? No apêndice. Teve uma apendicite, tá? E fez a cirurgia. Ontem mesmo. Ontem ele teve a crise, já foi para o hospital, já fez a cirurgia e já está em casa. Tá? Já está em casa aí, um problema de apendicite, fez a cirurgia, já está em casa aí, se recuperando, tá? A gente torce aí por uma boa recuperação do Adson. A expectativa é que ele só volte para as últimas rodadas,
tá? Penúltima e última rodada do Brasileirão. E mesmo assim, se entrar, vai ser poucos minutos, tá? Então, Adson, 100% recuperado, só 2023. Essa é a previsão aí da nossa equipe médica, né? A previsão aí do departamento médico do Corinthians sobre os atletas lesionados, rapaziada. A situação tá difícil, viu? Situação bem complicada aí. Muitos desfalques para a equipe do Corinthians, família. Bom, agora falando sobre o Campeonato Brasileiro. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? O pessoal que faz análise aí de probabilidade do Campeonato Brasileiro, a chance de título, chance de rebaixamento, classificação para Libertadores, tal. O Corinthians já está 100% classificado para Libertadores de 2023. Certo? Essa aí é a probabilidade do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. John, o Corinthians está garantido na Libertadores do ano que vem? Sim. Garantido na chave? Ainda não. Tá? O Corinthians garantiu uma vaga até a 8ª colocação, que é o G8. G6 vai direto para a chave e aí mais 2 vagas de pré-Libertadores. Então, pelo menos até a pré-Libertadores, o Corinthians já se garantiu. O Corinthians não joga Sul-Americana ano que vem. O que a gente espera, obviamente, é a classificação direta para a fase de grupos. Classificação direta para a fase de grupos, tá? Você já garante calendário para o ano que vem, jogando uma competição de alto nível. Tudo isso, tá? Tudo isso. Então, assim, bacana, tá, esse dado. O John vai acompanhando aí, segue acompanhando essas estatísticas para que assim que a gente tiver a confirmação da classificação direta para a fase de grupos, o John já traz aqui para vocês também. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora um pouco da repercussão do jogo ainda entre Goiás e Corinthians. O árbitro da partida, tá, o Paulo César Zanovelli, relatou na súmula, tá, ele relatou na súmula aí o nome do Roberto de Andrade por conta de xingamentos após o fim da partida. O próprio Roberto de Andrade, tá? O próprio Roberto de Andrade falou na coletiva de imprensa, tá? Que ele foi lá para cobrar o CNM, que é o presidente aí da comissão de arbitragem da CBF. Ele falou, ó, quero pedir desculpas para a bandeira, que é a Márcia Bezerra, e para o árbitro. Me exaltei, falei o que não devia, eles nem tiveram culpa por conta do VAR. Vale lembrar que sai o gol do Yuri Alberto, a bandeira marcou o impedimento, mas tem a revisão do VAR. O VAR deveria confirmar o gol do Corinthians. O que o VAR faz? Anula o gol do Corinthians. Até agora, todo mundo tá sem entender o motivo, porque o Yuri Alberto estava em condições legais. O áudio do VAR fala, o cara, ó, legal, tá 100% legal. Aí eles jogam um ângulo contrário, no escanteio, pra pegar um ângulo que não dá pra ver bem, jogam a linha lá em cima, não, tá impedido, anula o gol do Corinthians. E aí, o Roberto de Andrade, pelo que ele explicou, né, ele falou que tava bravo, certo, com a arbitragem, obviamente, e aí quem tava lá na hora era o árbitro e a bandeira. E aí ele xingou os dois, tá? Xingou os dois, e aí não justificando a atitude do Roberto de Andrade, mas explicando a situação como um todo. Porque o VAR tá lá em cima na salinha, ele não bota a cara, ele não aparece, tá? Ele não aparece pra nada. E aí o dirigente do Corinthians, na hora da raiva, descontou no árbitro e na bandeira, tá? E aí pra súmula foi o seguinte: informo que no momento que a arbitragem estava saindo do campo de jogo, os diretores da equipe do Corinthians ficaram próximos ao acesso do vestiário da equipe de arbitragem, protestando contra as decisões. Informo que foi identificado um diretor, o senhor Roberto de Andrade, que proferiu as seguintes palavras: vocês são vagabundos e ladrões. Isso é uma vergonha. Tá? Então foi esse aí um dos protestos feitos pelo Roberto de Andrade. Cara, foi um desabafo. Obviamente que a gente sabe que isso pode prejudicar o próprio Roberto de Andrade, pode tomar alguma punição, alguma multa, tá? Mas é um desabafo, cara. É um desabafo de alguém que teve um gol legítimo anulado. Assim como um pênalti legítimo na Copa do Brasil, que não foi marcado, tá? É a sequência de fatos que vem acontecendo aí dentro do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, agora falando sobre a Taunza.
A gente lembra, pô, que no final do ano passado, pro começo desse ano, a gente teve um movimento muito grande dentro do Corinthians. A chegada da Taunza, que era um patrocinador grande, Taunza falou, ó, Paulinho é nosso. Pode contratar o Paulinho que a gente paga o salário dele. Pode contratar o cara que a gente garante o salário dele. O salário do Paulinho é de R$1 milhão. R$1,5 milhão, não lembro. Mas mais de R$1 milhão. Traz que a gente paga. O que aconteceu? O Corinthians trouxe o Paulinho, colocou o patrocínio da Taunza na camisa e tudo mais, tal. Chegou o primeiro mês, a Taunza, não, tô apertado, não dá pra pagar agora. Chegou o segundo mês, a mesma conversa. Aí o Corinthians foi e falou, ó, a gente vai romper o contrato porque vocês não estão pagando. Veio o presidente da Taunza, explicou que estava com um problema interno de repasse e tudo mais, mas que eles iam pagar e tal. 7 meses depois, o Corinthians ainda não recebeu 1 centavo da Taunza. Nada. O Corinthians espera receber aí 18 milhões da Taunza. Tá? 18 milhões. E nada. Nada. A gente rompeu com eles faz 7 meses, cara. 7 meses. No mês 4, o Corinthians rompeu o contrato com eles. E até agora não temos uma solução. Aí eu pergunto, o que o Duílio tá fazendo? O que o Roberto de Andrade tá fazendo? O que o Alessandro tá fazendo que ainda não entraram na justiça contra a Taunza? Tá? É uma afirmação. Não tem nenhuma ação do Corinthians contra a Taunza. A gente lembra que o Duílio falou isso. Não, se eles não pagarem, a gente vai à justiça e vamos cobrar. Simples. Mas não, até agora a gente não recebeu, tá? Porque estava em contrato, não recebemos. E o clube não foi à justiça. Não entrou com um processo contra a Taunza. Vamos receber esse valor? Provável que sim. Se eles não pagarem, o Corinthians deve entrar na justiça. Mas por que esperaram já passar 7 meses e ainda não entraram na justiça? Tá? É a dúvida que eu tenho para a diretoria do Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o primeiro nome aí em pauta é o Pedro Raul. E o Corinthians já entrou em contato com o Kashiwa Reysol, que é o time do Japão, né? Que tem os direitos aí federativos do Pedro Raul, centroavante que está emprestado aí ao Goiás. O Corinthians já entrou em contato e falou, ó, fechando a temporada, a gente vai fazer uma proposta pelo Pedro Raul. O Kashiwa Reysol deseja receber em torno aí de 20 milhões de reais. O Corinthians deve receber em torno aí de 36, 38 milhões de prêmio do Brasileirão. Então daria tranquilo para fazer essa proposta pelo Pedro Raul. Tá? Falando exclusivamente sobre o Pedro Raul. O próprio atacante ficou muito feliz em saber do interesse do Corinthians, tá? Muito feliz. Só que o Corinthians tem que saber que teremos outros adversários na briga. No futebol brasileiro, alguns nomes, tá? Não foram confirmados. E também existe uma sondagem, ainda que leve, do futebol europeu. Por quê? Porque o Pedro Raul foi um dos destaques aí do Campeonato Brasileiro. Um dos artilheiros. Certo? Então, assim, o Corinthians é o principal candidato para contratar o Pedro Raul, tá? Isso a gente tem que saber. Já surgiu até a notícia que ele estaria apalavrado com o Corinthians, mas tem que chegar, fazer a proposta e o Kashiwa Reysol aceitar. Já falei aqui, se o Pedro Raul estiver interessado em jogar no Corinthians, se ele quiser, é um passo a mais, tá? É uma vantagem a mais pro Corinthians na negociação. Ele querendo, ele chegando no clube japonês falando, ó, pode negociar com os caras que eu quero ir pro Corinthians. Vamos resolver nossa situação. Pô, já é 50% da negociação resolvida. Você tendo o interesse do jogador.
Vamos aguardar, tá? Mais uma vez eu coloco, o Corinthians já trouxe isso, vai esperar finalizar a temporada para fazer a proposta pelo Pedro Raul. Abrir a janela de transferências para fazer a proposta. Simples e objetivo, quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Corinthians segue de olho no lateral esquerdo para a próxima temporada, tá? O Corinthians aí tá analisando algumas possibilidades e tudo mais. Temos já a saída do Bruno Melo, que até hoje não justificou a vinda dele. Até hoje. Ninguém sabe por que o Bruno Melo veio pro Corinthians. Ninguém sabe. Um cara que não era titular no Fortaleza, tava brigando por posição no Fortaleza, vem pro Corinthians. Nada. Enfim, temos uma possibilidade de venda do Lucas Piton agora no final do ano, que eu estou torcendo para que aconteça, certo? Estou torcendo para que aconteça uma venda do Lucas Piton, porque isso obrigaria a nossa diretoria a contratar um lateral esquerdo para 2023. Se sai o Bruno Melo, se vende o Piton, aí a diretoria é obrigada a contratar um lateral esquerdo. E aí um dos nomes que estão sendo estudados é o do lateral esquerdo Alexandro, atualmente na Juventus. Vou contextualizar a situação do Alexandro. É um jogador de 31 anos e que já foi informado que não continua na Juventus na próxima temporada. Lembrando que a temporada europeia acaba no meio do ano, tá? Acaba no meio do ano. Então ele sairia em junho de 2023. O que o Corinthians poderia fazer? Sabendo já que ele não fica na próxima temporada, buscar um acordo com a Juventus para ele sair agora no final do ano. Por quê? A Juventus já está eliminada da Champions. Caiu num grupo com PSG, Benfica e Maccabi Haifa. E a Juventus tem 3 pontos. Tem mais um jogo, né? Acho que amanhã é o jogo da Juventus. Contra o PSG. E a Juventus já está eliminada. Tá com 3 pontos, o Benfica tá com 11. Não classifica mais. Então assim, a Juventus deve fazer uma grande mudança aí no elenco. Muito provavelmente ainda no meio dessa temporada deles, né? O final da nossa, o meio da temporada deles. E aí existe a possibilidade deles negociarem o Alexandro já agora. Se tiver algum clube interessado, chegar, conversar, o próprio Alexandro falar, ó, não quero finalizar a temporada aqui, já tem uma oportunidade de iniciar a temporada lá, vamos negociar? Sim. Tudo isso que eu tô falando, tudo isso, depende do interesse do Alexandro. Dele chegar e falar, ó, não quero finalizar a temporada aqui, já quero ir pro futebol brasileiro. Ou então, finaliza a temporada lá e vai para algum outro clube da Europa. É o desejo do jogador, se ele quer ou não retornar pro futebol brasileiro. Lembrando que o Alexandre é cria da base do Santos, tá? Então a gente deve ter aí alguma concorrência do futebol brasileiro, mas o Corinthians está estudando a possibilidade de contratação do lateral esquerdo Alexandro da Juventus. Mais uma vez eu coloco para vocês. Pô, John, mas é um jogador de 31 anos, um jogador caro e tudo mais. E você tá trazendo aqui como indicação. Não é indicação, é o Corinthians que está buscando. Mas é um jogador com qualidade. Com qualidade. Só que esses pontos que vocês mesmos trazem. Idade e preço. Se chegar num salário dentro da nossa realidade, dá para cogitar a contratação. Dá para cogitar a contratação. Caso contrário, se for um salário alto, eu prefiro 1000 vezes trazer um jogador jovem. Tá? Prefiro muito trazer um jogador jovem. Porque, pô, cansei, viu? Cansei do Corinthians trazer jogador com idade avançada. Aí ele chega, joga 4, 5, 6 jogos. Ai, tem um desconforto muscular. Ai, tá cansado. Ai, não pode jogar 3 seguidas. É o que a gente tá vendo no Corinthians. Tá? É o que a gente tá vendo no Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Lembrando que o John vai estar presente hoje na final da Copa Desimpedidos, lá na Barra Funda, tá? Entre Nigéria e Holanda. O campeonato é organizado pelo canal Desimpedidos. Muito bacana, tá? Acompanhe lá pelo Instagram do John. Tamo junto, família. Até mais. Um forte abraço e vai, Corinthians!